Natal, época mágica e festa em família e, lógico, repleto de deliciosos doces. Mas imagine a seguinte situação: justamente nesta época de Natal, receber o diagnóstico de uma doença que obriga a diminuir drasticamente o consumo dessas delícias. Diabetes. Exatamente o que aconteceu com o nosso convidado hoje no Prós Ideias. Vitor de Camargo, que mora em São Paulo, tem 30 anos, viveu essa experiência e vai nos contar como superou esta surpresa que mudou a vida dele. Eu sou Isilda Alves, jornalista e apresentadora do Prós Ideias, juntamente com André Fortuna, que cuida de toda a apresentação no YouTube. Nós agradecemos a Regina de Cássia Pasquale pelo título inspirador deste programa e a Luiz Augusto Martino por todo o apoio fundamental. Vitor Camargo tem 30 anos, mora em São Paulo, é casado e formado em Ciências Econômicas. E agora se junta a 20 milhões de brasileiros que têm diabetes. Os números são da Sociedade Brasileira de Diabetes. Vitor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e nos conte como foi a sua reação quando o médico deu este diagnóstico. Você tem diabetes. Olá a todos, né? Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar falando com vocês. Foi um choque, na verdade, né? No momento de receber esse diagnóstico. Ainda mais nessa, como você mencionou, Isilda, nessa época de Natal, né? Porque você quer receber presentes, né? Você quer celebrar, receber presentes e, obviamente, você quer comer doces, né? Então, receber esse diagnóstico trouxe muito medo. Trouxe medo, trouxe desafios, mas que ao longo dessa caminhada eu fui aprendendo a tratar e identificar como superar, né? Como me cuidar para poder não trazer novos agravantes e poder cada vez mais conviver com essa doença. Quando você recebeu o diagnóstico, você estava com que idade? Hoje você está com 30. Quando foi o diagnóstico? E alguém na sua família tem essa doença? Eu descobri o diagnóstico, eu tinha 25 anos, né? Eu tenho uma filha, né? Ela tem 7 anos, então a minha filha tinha 2 anos. Nós tínhamos acabado de mudar de casa, na verdade. Então nós fazíamos uma mudança, acho que aproximadamente há uns 10 dias, e estávamos perto do Natal. Estávamos, acho que há uma semana do Natal, para ser mais exato, né? E na minha família não tinha ninguém com diabetes. Ninguém com diabetes, não tinha um diagnóstico. Então foi uma surpresa muito grande. Temos muitos relatos, né, que pode ser casos hereditários e tudo mais, porém na minha família não tinha nenhum relato. E o médico explicou como, então, que você estava com diabetes. Você tem diabetes. Sim, o diagnóstico, né, de diabetes, ele foi relatado pelo médico devido ao Covid-19 que eu tive, porque foi bem na época da pandemia, foi referente ao Covid. E aí vale ressaltar, Isilda, que nós temos dois tipos de diabetes no mundo, né? Os mais comuns. Além se eu colocar um terceiro, que seria o diabetes gestacional. Mas os mais comuns são o diabetes tipo 1, que é o meu caso, e o diabetes tipo 2, que é o 90% da população brasileira, né, e mundial. O diabetes tipo 1, que é o meu caso, ele é uma doença autoimune, né? Ou seja, as células do seu corpo atacam o seu organismo e eu paro de produzir insulina.
Então, o meu corpo parou de produzir insulina. Ele entendeu que o meu pâncreas é algo ruim, né? Por algum motivo, ele foi lá e parou de produzir. Então, possivelmente, por causa da Covid, eles atacou ali as células de defesa e meu pâncreas parou de produzir insulina. E nós temos o tipo 2, que é o mais comum, que é 90% da população mundial e desses 20 milhões de brasileiros que você mencionou, em que normalmente se desenvolve numa fase mais avançada, que é por uma questão de consumo de açúcar ou sedentarismo, né? E por uma alimentação em que a pessoa ela continua produzindo ainda insulina, só que ela tem os médicos chamam de resistência à insulina, por consumir muito açúcar, não fazer atividade física, ela tem uma dificuldade maior em produzir esse hormônio chamado insulina, né? Então, quando o médico me deu o diagnóstico de diabetes, ele fez os exames e identificou se era tipo 1 ou tipo 2. E me enquadrou como tipo 1, que no caso nós normalmente é mais associada às crianças, né? As crianças e adolescentes, né? Crianças que pode variar de até 1 ano, 2 anos, e adolescentes. Só que o meu caso foi um caso um pouco mais tardio, com 25 anos. O principal sintomas que eu tive foi sede, mas muita sede. Eu lembro que eu não conseguia é, comer nada, sem tomar nenhuma bebida junto. Na verdade, eu não queria comer nada. Eu não conseguia, eu não queria comer nenhum arroz, nem uma bolacha maisena, uma bolacha de água e sal, né? E se eu comia, né? Porque o ser humano às vezes precisa se alimentar, eu precisava estar acompanhado de uma bebida, porque a sede era algo incontrolável. Eu vou citar um exemplo. Eu queria tomar um copo de água, não bastava eu tomar um copo de água, eu precisava me saciar com 4 copos de água. Portanto, por essa sede, né, estar muito elevada. E isso é um fator muito elevado de uma pessoa que tem diabetes, ou quando a glicemia, né, que a gente chama de hiperglicemia, né, quando a sua glicemia está elevada, né? Então, como eu estava com excesso de açúcar no meu sangue e eu não sabia que eu era diabético, então eu queria tomar água, né, líquido a todo momento. Então, esse era foi o meu principal diagnóstico. Teve outros, como cansaço, maior indisposição. Eu me senti, isso foi mais a minha esposa que acabou notando, né? Mais irritado, porque eu demorei 3 dias para ir, para ir ao hospital, né? Por causa da questão do Covid, a gente ficou adiando um pouco a ida ao hospital, né? Com medo de pegar a doença, né, do Covid, porque na época ainda não tínhamos vacina, né? Então, eu demorei um pouco mais para poder ir. Então, os 3 principais sintomas foi sede, cansaço e uma irritação um pouco maior do que o normal, por mais que eu não tenha notado. Mas a sede, se eu tenho uma dica para passar a todos, é a sede. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, eles informam haver dos 20 milhões, 600 mil têm a sua doença, o diabetes tipo 1. Sim. Como você foi reagindo a essa doença? O que mudou na sua vida? Olha, Isilda, eu vou ser bem sincero. Eu era ignorante com relação a essa parte da diabetes, principalmente com relação ao diabetes tipo 1, né, que é o meu caso. Porque normalmente quando a gente associa ao diabetes, a gente sempre pensa logo a essa questão de pessoas talvez mais idosas, pessoas sedentárias, e a gente acaba, até porque realmente é a parte mais a maior população, né, os 90% ali, né, o maior grupo de pessoas. Até, porém,
isso até vem mudando, porque até pessoas mais novas que vêm comendo fritura, vêm adquirindo diabetes tipo 2. E quando eu recebi o meu diagnóstico de diabetes tipo 1, eu me senti com medo, foi passando um filme. Até que eu fui vendo, fui procurando informação e fui vendo crianças de 5 anos, crianças de 6 anos, crianças de 7 anos, e tendo que se furar na escola, tendo que ir para a escola e tendo que usar insulina, né, sozinhas, porque não tem ninguém ali que possa aplicar insulina, né? Pais, mãe que deixa de trabalhar para cuidar dos seus filhos, porque não tem, às vezes, uma enfermeira que vai poder cuidar dos seus filhos. E aí, automaticamente, agora, como pai, né, como pai na época, mas principalmente agora, que a minha filha já está um pouco maior, eu consigo enxergar isso cada vez mais, de olhar e falar, nossa, e se fosse a minha filha, como é que eu reagiria? Então eu fui estudando, fui vendo as consequências de que se eu não me cuidar, se eu não me tratar, eu posso perder meu olho, eu posso perder meu pé, eu posso não viver para ver o crescimento da minha filha. A gente vai falar das crianças, mas antes eu gostaria de saber como é o seu dia, como é o seu tratamento, porque você falou em insulina, você falou em furar o dedo, como é que é isso? Olha, Zilda, eu tenho que. O meu dia ele começa, né? Eu tô com um ritual, né? Eu tenho que tomar minha insulina basal, que é a insulina lenta, né? Que é para ela agir durante o dia, ao longo do dia, para ir liberando insulina no meu corpo durante o dia. É injeção? É uma injeção. É uma injeção que eu tenho que aplicar no meu corpo para ela liberar aos poucos essa insulina durante o dia, no meu corpo. E eu tenho que furar meu dedo antes da refeição, do meu café da manhã. Na verdade, eu tenho que furar meu dedo antes de toda a refeição que eu fizer. Eu tenho que furar meu dedo para identificar o nível de glicose no meu sangue. Identifiquei o valor de glicose no meu sangue, eu tenho que calcular a quantidade de carboidratos que eu vou comer. Fiz o cálculo de carboidrato e o nível da minha glicemia, eu calculo a quantidade de insulina que eu vou aplicar. E aí aplico a minha insulina, espero de 10 a 15 minutos e aí eu posso consumir a minha refeição. Então, se eu for, né, e depois de 2 horas eu tenho que furar o dedo de novo. Então, se a gente fizer uma conta rápida aqui de padaria, eu tenho que, no mínimo, né, considerar café da manhã, almoço, café da tarde e janta, são 4 refeições, 4 vezes 2, 8. Então, eu teria que furar meu dedo, no mínimo, 8 vezes por dia. E isso sem considerar se ao longo desse período a minha glicemia não subir, descer, se eu não me passar mal. Então, no mínimo 8 vezes por dia eu tenho que furar meu dedo, né? E ficar fazendo conta do que eu vou comer, do que eu não vou, vou comer um arroz, comer feijão, comer batata, comer um pastel, eu tenho que calcular o quanto tem de carboidrato, né? E aplicar ali com a insulina, que é a insulina rápida, né? Também E injeção. que também é injeção. Quer dizer, você Também toma é duas injeção. injeções por dia. Tomo E duas fura injeções por dia. oito vezes seus dedos para. E, isso. Só que essa injeção rápida, ela acaba se multiplicando, né, a cada refeição. Então, se são 4 refeições, eu tenho que aplicar ela pelo menos 4 vezes, né, ao dia para poder ela não fazer minha glicemia subir. Então, quantas injeções você toma por dia? No mínimo 5 vezes. No mínimo 5 vezes. E você se aplica. Eu mesmo me aplico. A Sociedade de Diabetes, Brasileira de Diabetes, tem defendido, junto ao Ministério da Saúde, que os pacientes do SUS tenham
acesso aos mesmos medicamentos necessários para tratar, insumos para tratar o diabetes, que os pacientes particulares. Isso já é uma realidade? Em partes, né? Porque nós hoje, nós diabéticos, nós temos o acesso para retirar as fitas, né, de glicemia, né, para poder fazer justamente a medição, né, da glicemia, que são as 8 vezes que eu comentei, e a insulina, mas as tecnologias novas, né, que seriam os sensores de medição de glicemia, que evitaria essa furação de dedo, né, de 8 vezes, uma bomba de insulina, que evitaria que eu ficasse aplicando a insulina de pelo menos 5 vezes, isso o SUS não fornece, né? É como se a gente tivesse usando uma tecnologia de 1990, 1980, sendo que nós estamos em 2025 falando de inteligência artificial. Então, nós hoje temos tecnologias, né, já novas, e o SUS não fornece, né? Porque ele informa que isso seria algo para dar mais, como é que a palavra que ele fala seria mais conforto para as pessoas com diabetes. Porém, não é isso que a gente quer, não é conforto, e sim melhores condições. Porque quando você mede a sua glicemia, você fura o dedo, você tem a noção daquele momento. Então, se eu furar meu dedo agora, eu vou saber o meu nível do sangue neste momento. Só que pelo um sensor de glicemia, eu consigo identificar que ele é um gráfico. Eu sei a tendência, se a minha glicemia está subindo, descendo, está subindo, e eu vou conseguir saber se eu vou tomar uma decisão futura. Será que eu aplico mais insulina, menos insulina, não faço nada? Porque pode ser que, se eu furar o dedo agora, a minha glicemia está alta, mas pode ser que eu ainda esteja com insulina ativa, então eu não precise tomar insulina, porque daqui 30 minutos a minha glicemia vai baixar. Então eu não preciso, né, fazer nada com a minha glicemia. Se eu fizer isso pelo sensor, o próprio sensor já vai me mostrar. Só que aí daqui 30 minutos, se eu não tiver o sensor, eu tenho que ficar furando o dedo de novo para ver se a minha glicemia baixou de fato, ou se ela vai continuar alta. Então não é um conforto, e sim uma necessidade do diabético. E algo que o SUS hoje não fornece. E sim, às vezes, só pessoas que têm convênio ou que têm condições financeiras elevadas conseguem bancar. E o importante depoimento de Vítor de Camargo continua na sexta-feira com um depoimento emocionante. Ele vai revelar como a família é importante no tratamento. E Vítor também se solidariza com as mães das crianças que têm diabetes e que precisam de assistência nas escolas. As mães estão fazendo um movimento junto aos partidos políticos, pedindo toda a assistência necessária a essas crianças nas escolas. Agradeço por sua atenção no Prós Ideias, e eu e André Fortuna fazemos um pedido. Se puder, deixe um like e se inscreva no nosso canal para mostrar ao YouTube a importância social da nossa iniciativa. Muito obrigada pela sua audiência.